Muito bem, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Eclesiastes, capítulo 3. 3 de Eclesiastes. Eu vou ler aqui em duas versões. A versão NTLH e a versão tradicional do estudo pentecostal, né? A tradicional diz assim: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. A NTLH, que é uma versão mais atual dos dias de hoje, os termos, diz: tudo neste mundo tem o seu tempo e cada coisa tem a sua ocasião. Amém? Diga assim comigo: há tempo para todas as coisas. Amém? Pode sentar na presença do Senhor. Gente, segundo a tradição judaica, Salomão escreveu, quando jovem, o livro de Cantares. No ápice da sua juventude, apaixonado, ele escreve Cantares, uma poesia em cima da outra. Essa fase é tão bonita na vida da gente, né? Quem já viveu uma juventude apaixonada aí, diga amém. A minha juventude, ela foi apaixonada por Jesus. 15 anos de idade eu me converti. 14 para 15 anos. Minha paixão sempre foi o ministério, Jesus, depois as coisas que Deus acrescentou na minha vida. Esposa, família, enfim. Mas essa fase, ela é tão bonita, né, na vida de um jovem, né? A paixão, o amor, namorado. Tem uns que ficam tão bobão que come sabão achando que é queijo, de tão apaixonado que ficam. E a Bíblia diz que ele escreve Provérbios quando estava na meia-idade. E aí o que a gente sempre diz, né? Quando você chega aos 40, 45, você diz assim: puxa vida, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, com a força que eu tinha de 20 anos, eu ia arrebentar. A gente sempre diz isso. Mas na verdade é que a maturidade, ela se dá com o tempo na nossa vida. E ele escreve Eclesiastes já no final da sua vida. Eclesiastes é um livro maravilhoso, mas também a gente percebe no livro de Eclesiastes um declínio espiritual da vida de Salomão. Vale a pena nós lembrarmos que Salomão foi um homem que recebeu a visita de Deus 2 vezes nos seus aposentos. Salomão recebeu de Deus a sabedoria. Eu acredito que até hoje na face da terra não tem alguém pisado nessa terra mais rico do que Salomão. Pensa em tudo que um homem gostaria de ter, ele teve. Tudo. E no final, desiludido com os prazeres dessa vida e o materialismo como caminho da felicidade, né? Achando ele que o materialismo era o caminho da felicidade, como muitas pessoas pensam, né? E acham que o dinheiro é tudo. E a sociedade, às vezes, se torna uma sociedade fomentada por uma mídia imediatista, que nos ensina que tudo é para hoje, para agora. Você adquire um plano de internet, você pede lá 30 mega, e você acha que com 30 mega você resolve. Aí você fica 2, 3 dias ali, uma semana, legal. Daqui a pouco começa a ficar pesado, os vídeos não baixam, você não consegue visualizar. Aí você começa a apertar já com raiva, porque você é o produto de uma mídia imediatista. Nós somos o produto de uma mídia imediatista. E aí você já não consegue, se fica brabo, e você aperta, e você diz: já não quero mais isso aqui, vou contratar um de 50, aí 100, e 120, e 200 mega.
e os preços vão elevando cada vez mais. Por quê? Porque a gente é uma isca de uma mídia imediatista. Fomos ensinados que as coisas têm que ser agora, hoje, já, para ontem. As indústrias químicas, elas criam produtos, tudo enlatado, tudo pronto, tudo para você chegar, abrir, consumir, esquentar e consumir, dentro de um cronograma de imediatismo. E aí a gente vê, com o passar do tempo, as disfunções hormonais, as doenças que estão aparecendo, cânceres e outras doenças que têm surgido nos últimos tempos na vida de muitas pessoas, como uma consequência de um produto industrializado que foi consumido ao longo do tempo. Uma moça, no passado, para ela pegar corpo de moça, ela levava seus 16, 17, 18 anos, 20 anos. Hoje uma menina de 10, 11 anos já tem o corpo de moça. Por quê? Porque existe a indústria química que trabalha com a questão hormonal, que desenvolve, que aflora tudo mais cedo. Então nós somos iscas, nós somos produto dessa mídia, desse fomento imediatista. E aí, quando a gente traz isso para o campo espiritual, nós achamos que Deus é da mesma forma, que a gente aperta um botão e está tudo resolvido, e que a gente faz um download, entra no computador, eu quero 3 bênçãos, aí desce o anjo da informática, trazendo numa bandeja 3 bênçãos, e se o download demora, a gente fica bravo ainda. A gente quer um negócio rápido. E com Deus não é assim. Deus não se baseia nesse tempo para nos abençoar. Ele é o tempo. 1000 anos para Deus pode ser como um dia, e um dia pode ser como 1000 anos. Mas uma coisa linda que eu vejo é que Deus criou tudo e todas as coisas dentro de uma perfeição tão linda, tão bonita. Só que Deus não quebra princípios. Os princípios, eles estão estabelecidos, e Deus não interfere, Deus não quebra princípios. Até mesmo aquilo que Ele criou, Ele respeita o que Ele criou. Ele poderia muito bem dizer para mim ou para você: olha, fui eu que te criei, eu que te mando, e vai ser assim, e se não for assim eu te mato. Mas não, Deus colocou em nós o livre-arbítrio, o poder de escolha e o poder de decisão. E quando nós levamos para o campo espiritual, entendendo a linha do tempo, e quando nós sabemos discernir o tempo de todas as coisas, nós não entramos em ansiedade, nós não entramos em depressão, nós não vivemos nenhum problema do psique, porque quem entende o tempo descansa no Senhor. E quem descansa no Senhor alcança o favor de Deus. Um dia Jesus disse assim aos seus discípulos: por que vocês estão tão preocupados com o tempo? Pelo que haveis de comer, de beber, de vestir. Jesus deu um exemplo e disse: olha, está vendo aqueles pardaizinhos? Quanto vale aqueles pardaizinhos? E disseram para ele: pouco, quase nada. Aí Jesus falou assim: pois é, mas deles o Pai cuida. Não vale nada ou quase nada, mas deles o Pai cuida e não deixa faltar nada para eles. Eles não trabalham, eles não fiam, mas o Pai cuida deles e o Pai os alimenta, e eles vivem o tempo deles. Aí Jesus olha para eles novamente e diz assim: vocês não valem muito mais que esses passarinhos? Se eles não trabalham, o Pai alimenta e cuida dele, muito mais vocês, que são a imagem, a semelhança de um Deus vivo e de um Deus todo-poderoso. Quando nós entendemos o tempo de Deus, não tem como você acelerar as coisas,
Não tem como você apressar as coisas. Nem o próprio Jesus, o Deus que habitou entre nós, acelerou o tempo, ou ele quebrou regras do tempo. Não, ele cumpriu todo o tempo dentro do tempo. Jesus, ele esperou completar 30 anos para ele sair e assumir ministerialmente a sua missão. Por que ele esperou até os 30? Porque existia uma lei judaica que diz que o moço, o menino, só se emancipava depois dos 30 anos. Aqui no Brasil é 21 anos, agora parece que 18, 16, mas em Israel 30 anos, para depois o menino se tornar moço, homem, e sair e assumir as suas responsabilidades. Jesus esperou o tempo para ele assumir o seu tempo. Numa ocasião, na primeira festa que Jesus foi, lá nas meadas da noite, final de festa, uma festa do primo de casamento em Caná da Galileia, sua mãe chamou ele num canto e disse assim: filho, nós estamos com um baita de um problema. E ele disse: o que foi, mãe? Acabou o vinho. Olha, irmãos, acabar o vinho numa festa judaica era sinônimo de que aquele casamento não prosperaria, que não daria certo, que seria uma desgraça, total desgraça. E Jesus deu uma resposta para a mãe dele, para Maria, dizendo assim: e que tenho eu contigo, mulher? Ainda não é chegado o meu tempo. Jesus disse assim: eu não posso adiantar as coisas. Ali ficou registrado o primeiro milagre que ele fez publicamente em Caná da Galileia. E se você estudar os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai ver que em todo tempo Jesus trabalhou dentro de um tempo, sem quebrar a regra do tempo. Ele disse assim, haverão tempos difíceis, em que se levantará pai contra filho, filho contra pai, nação contra nação, haverá vários tremores de terra em vários lugares, haverão tempos difíceis. Em todo o tempo ele cumpriu o tempo, e ele termina o seu tempo na cruz do Calvário, dizendo: Pai, o meu tempo terminou, a ti entrego o meu espírito, tudo está consumado. No momento certo, na hora certa, no tempo de Deus. Consumidos por uma mídia imediatista, nós queremos trazer para o campo espiritual as coisas como se fosse de um mercado, de uma prateleira, de um balcão, e queremos pensar que deve ser assim. Não é. Lá no Antigo Testamento, no livro de Reis, a Bíblia diz que aquele profeta Eliseu, juntamente com o seu moço, que foi hospedado na casa de uma mulher, ela hospedou eles, ela construiu um quarto para eles. Passou um tempo, ele disse assim: Geazi, nós precisamos retribuir essa mulher aquilo que ela tem feito pelas nossas vidas. Vai lá, pergunta para ela se ela precisa de alguma coisa. Geazi foi lá, perguntou e disse assim: olha, o meu senhor chegou aqui, está perguntando se a senhora precisa de algo. E ela disse: não preciso de nada, eu tenho influência com o rei, tenho tudo, não me falta nada. Geazi volta lá e diz assim: olha, meu senhor, ela não tem necessidade de nada, ela tem tudo. Ela diz que não precisa nenhuma ponte com o rei também, que ela tem influência no palácio, fique tranquilo. Ele disse: então volta lá e diga para ela que ao tempo de Deus, ela vai segurar nas suas mãos um bebê, porque eu percebi nesse tempo, todo o tempo que nós nos hospedamos aqui, que ela não tem filhos. Vai lá e diga para ela. 9 meses depois, a mulher estava segurando nos seus braços um bebê, no tempo de Deus. Quando levamos para o mundo da espiritualidade as coisas de Deus, entendemos, Salomão diz assim: tudo neste mundo tem o seu tempo, e cada coisa tem a sua ocasião.
Guarde uma coisa que eu vou falar no teu coração: o que é para ser seu virá na palma das suas mãos. Quem crê, receba e toma posse. O que não é para ser seu, não adianta querer dar jeitinho brasileiro, não adianta querer pular a etapa, adiantar o tempo, não vai funcionar. É algo que não se encaixa nos padrões de Deus para a sua vida, para a minha vida, para a sua igreja, para as nossas vidas. Então nós vamos ter que trabalhar isso dentro de nós e esperar em Deus o tempo de todas as coisas. Muitas pessoas já tomaram decisões precipitadas, muitas vezes num casamento e não deu certo, num negócio e não deu certo, nas finanças e não deu certo. Por quê? Porque o tempo foi acelerado, porque as coisas não aconteceram da forma como deveriam ser. E lá no versículo 22, ele termina dizendo assim, ó, Eclesiastes, coisa linda, irmãos. No 22 ele diz assim, ó: assim eu compreendi que não há nada melhor do que a gente ter prazer no trabalho. Amém? O que Salomão está dizendo aqui? Primeiro, que o trabalho dignifica o ser humano. O trabalho é bom para todos. E que você tem que ter prazer naquilo que você faz. Irmãos, preste atenção, não importa o que você faz. Você pode pintar casa, você pode ser pedreiro, funileiro, vender laranja ali na sinaleira, não importa. Você pode ser médico, doutor, advogado, juiz, promotor, isso não importa. Mas quando você faz aquilo que você ama, você tem prazer naquilo que você faz. Quando você faz aquilo que você ama, você coloca o coração naquilo que você faz. E tudo que você faz com prazer, com seu coração, prospera, cresce, aparece, porque você faz com amor, porque você põe a vida naquilo que você está fazendo. Pior coisa que tem é você fazer algo que você não deseja, ou que você não gosta. Você vai fazer contrariado, você vai fazer amarrado, você vai fazer retrucando, reclamando. Não faça isso. Seja o que for que você faça, trabalhe com alegria. Salomão diz: não há nada melhor, não há nada melhor. Olha só, ele diz que ele compreendeu do que a gente ter prazer no trabalho. Aí ele diz: essa é a nossa recompensa, esse é o teu retorno, é a tua porção. Pois como é que podemos saber o que vai acontecer depois da morte? Eu estava dizendo aqui no culto das 7, já fiz vários tipos de velórios, ofícios fúnebres. Olha, já perdi as contas, eu nem sei quantas pessoas eu batizei no longo desses tempos de ministério, quantos velórios já fiz, quantos canais, eu não sei, mas são muitos. Eu já vi velório de tudo quanto é tipo. Eu já vi velório de ter uma senhorinha sentada sozinha, durante todo o velório, e a noite inteira, até o sepultamento do filho, só ela e o caixão do filho. Eu já vi velório com 3 pessoas. Eu já vi velórios de você chegar e não conseguir entrar de tamanha multidão. Eu já fiz velório de ter o marido, a mulher e os 3 filhos em Santa Cecília, que morreram num acidente de carro. E eu caminhava nos 3 caixões, nos 4, a mulher, o esposo, 5 caixões. Eu caminhava entre os 5 caixões, fazendo o ato fúnebre com a Bíblia, e um senhor encostado no canto com uma bengalinha, que era o pai da moça. Ali estava sendo sepultados seus netos e seu genro. Todos morreram num acidente de carro. Já fiz velórios de cenas de Hollywood. Pensa em velório com coral, gentarada cantando. Velório que era para demorar meia hora, durou 1 hora, parecia um culto. Homenagens, coroas de flores. Já fiz um velório em Santa Catarina, num vilarejo, onde o camarada chegou e enfiou o pé no caixão do pai, e derrubou o caixão e saiu o corpo rolando.
E eu estava segurando a Bíblia quando ele entrou borracho, bêbado, e tocou o pé no caixão do pai. Pensa num cara que apanhou, irmãos. Pensa um cara que baixou a UTI de tanto que deram nele. Então, os mais diversos tipos de cena de velório eu já vi. Só que Salomão diz uma coisa interessante. Olha só, interessante isso. Ele diz assim, ó: pois como é que podemos saber o que vai acontecer depois da nossa morte? Quem está ali não está vendo não, irmãos. Quem está ali não está do lado do caixão ali, lembraram de mim, ó, aquele lá faz tempo que nem conversa comigo, veio no meu velório. Aquela ali está chorando, lágrima de crocodilo, nem gostava de mim. Ninguém está do lado do caixão ali para dizer isso não, meu irmão. Quem está fazendo as homenagens ali é em memória da pessoa que está ali, da família, em respeito à família enlutada. Então Salomão está dizendo assim, ó: o homem tem que ter prazer no seu trabalho, porque o seu trabalho traz dignidade. O homem tem que viver o hoje, o agora. Esse é o tempo que Deus tem dado para você. A gente, com o passar do tempo, a gente aprende algumas coisas, e a gente entende e aprende que deserto tem 3 características: tem começo, tem meio e tem fim, e que nada nesse mundo perdura ou dura para sempre, que tudo tem um começo, tem um fim, e que há um tempo determinado para todas as coisas. Você lê todo o capítulo 3 de Eclesiastes, se possível leia ainda hoje na sua casa. Tempo de nascer, tempo de morrer, de plantar, de arrancar o que plantou. Seja qual for o tempo que você está passando hoje, vivendo hoje, esse é o teu momento. Viva esse tempo, porque já já ele vira, ele passa, e a vitória vem, e a bênção vem, e a porta se abre, e Deus te abençoa, e a vida segue. O que nós não podemos cometer é o equívoco do imediatismo, trazendo isso para o campo da espiritualidade. Por consequência disso, muitas pessoas estão desistindo da fé. Pessoas têm deixado os seus ministérios. Pessoas têm abandonado a sua carreira ministerial. Pessoas têm deixado o seu compromisso e a sua aliança que fizeram com Deus no altar da igreja. E eu tenho dito e tenho falado isso há muito tempo, irmãos. O grande desafio nosso, da igreja de Jesus, dos últimos dias agora, dos últimos tempos, é a nossa permanência. Nós precisamos respeitar o tempo. Se não é a sua hora, aprenda a aplaudir aquele que chegou primeiro do que você, porque daqui um pouquinho você chega lá. Eu fui um médico, ele disse assim para mim: pastor, uma pessoa, quando um jogador de futebol, quando machuca, ele é afastado do campo, é enfaixado o seu tornozelo, sua perna, ele fica lá 1 mês, 6 meses, quando é uma cirurgia no joelho, com as pernas para cima. Depois ele começa todo um processo de terapia para recuperar seus movimentos, sua força, e logo ele volta para o campo. Mas quando ele não respeita o tempo, ele pode ser afastado do campo definitivamente. Nunca mais ele volta a jogar, e a sua carreira encerra ali. Ele quis me dizer que eu tinha que ir para casa e descansar, que eu estava num ativismo meio acelerado. Quem está entendendo, diga amém. Quem está entendendo, dá um glória a Deus. Então há um tempo de Deus para a tua vida, e esse é o teu tempo hoje. Talvez o teu emprego não seja ainda aquilo que você gostaria que fosse, mas já já vai passar. Daqui a pouco Deus abre outra porta para você. Talvez a cura não chegou ainda, mas já já vai passar. Como diz a irmã Lori aqui no seu depoimento, os médicos assustaram a enfermeira: onde você foi? Quem te curou? Jesus me curou. Então há um tempo para todas as coisas.
Há tempos de crises às vezes, dificuldades econômicas, financeiras, mas nada dura para sempre, irmão. Já Deus vai virar o seu cativeiro e você terá a bênção do Senhor. A única coisa que você precisa fazer é permanecer na presença do Pai. Você fez uma aliança, não foi comigo, não foi com o ministério, com o homem em si. A tua aliança é com Deus. A tua aliança é com o Senhor. Permaneça firme, porque já já tudo vai terminar. Jesus diz que aquele que for fiel até o fim será salvo. Os dias estão sendo remidos, irmãos. A semana passa voando. Nós já estamos em julho, e daqui a pouco já é agosto, daqui a pouco já é dezembro, e daqui a pouco já é 2021. Os tempos estão acelerados, parece, se remindo o tempo. Mas uma coisa que eu quero que você saiba: Deus trabalha no tempo, respeitando o tempo para todas as coisas. Não sei qual é o momento que você passa hoje, mas passe ele com Jesus. Se você estiver com Jesus, tudo vai dar certo. Talvez a tempestade seja grande em alto mar, mas não durará para sempre. A tempestade vai passar. Faz uma pergunta para o irmão que está do teu lado. Diga para ele assim: Jesus está no barco? Diga para ele assim: então dá tempo ao tempo. Dá tempo ao tempo. Vai passar. Vai passar. Haverá tempos de bonança na sua vida. Eu creio nisso, irmãos. Eu creio que Deus não depende do final de tarde para ver se a bolsa operou em alto ou em baixo para nos abençoar. Ele diz: minha é prata, meu é o ouro. Ele anda na contramão da lógica para nos abençoar.